Sejam bem-vindos à nossa casa. Nós vamos falar sobre a prece, sobre a oração, as diversas formas de se orar. E hoje nós vamos falar da prece direcionada, então, para os mortos e aos espíritos sofredores. Esse tema está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito desse capítulo, vou relembrar, acredito que todos aqui saibam, né, que no final do Evangelho nós temos uma coletânea de preces espíritas. E às vezes nos esquecemos desse recurso, porque, claro, se nós formos olhar para o verdadeiro sentido da prece, que ela deve ser expressa com aquilo que vem do coração, vamos um pouco na contramão, né, do que traz essas preces, né, essa coletânea de preces. Mas eu gosto dessa coletânea porque ela nos dá ideias. Então, tem a primeira parte, é o preâmbulo, e aí nós temos uma infinidade assim, de preces muito bacanas. Tem a primeira, que é a oração dominical, e assim vai. Temos para os nossos inimigos, antes de dormir, para as reuniões espíritas, para os anjos da guarda. Tem muitas preces muito boas. Quando eu estou numa situação extrema, vamos dizer assim, né? Quando eu estou triste, muito triste, quando alguém desencarnou da minha família, eu recorro a essa coletânea, porque às vezes nós estamos tomados de muita emoção e não conseguimos parar para fazer uma prece que vem do coração. Então ela nos ajuda bastante. Como devemos orar e qual o objetivo da prece? A forma nada vale, mas o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais o coração nada toma parte. Uma prece vinda do coração com as palavras que nos vêm à mente. Não precisa ser palavras complicadas, complexas, bonitas, nada disso. Para que consigamos chegar até Deus, o mais simples é o caminho. E às vezes complicamos muito e nos perdemos, né? Quando vamos dormir, por exemplo, começamos a pensar e nos nossos devaneios dormimos sem conseguir direcionar uma prece. Ela pode ser curta, reta, em agradecimento pelo dia, um pedido de proteção durante a noite e pronto, né? Mas que seja um hábito, que seja um exercício diário, porque assim estamos conectados. Tanto é verdade que quando começamos a fazer isso repetidamente, com frequência, a nossa conexão é muito mais rápida. Quando paramos para nos concentrar, sentimos no nosso íntimo essa conexão. E isso que é importante. Deus preza por isso. E também sobre as preces inteligíveis, aquelas com palavras que não se entende, né? Algumas preces em outras línguas. Algumas pessoas entendem o que estão dizendo, mas a maioria não. Então não faz sentido esse tipo de prece, né? Aquilo que vem sim do coração, como se estivéssemos falando com um amigo, é o que vale, né? Porque eu fico pensando, essa intimidade com Deus que importa. Quando temos uma intimidade com um amigo, na nossa família, mãe, pai, irmão, nós não... A intimidade, ela nos leva a lidar com o outro de diversas formas. Temos o respeito, o amor, mas também é com quem temos mais atrito, com aqueles que estão mais próximos de nós, porque conhecemos o outro muito bem e o outro nos conhece muito bem. Então é muito fácil discutirmos ideias, não estou falando brigar, mas discutirmos ideias. E com Deus podemos fazer da mesma forma. Por quê? Conversando com Deus, falando poxa, eu estou fazendo tanta coisa legal, por que isso ainda me acontece?
discutindo ideias. É nesse sentido, né? E Deus preza por isso. O objetivo da prece deve elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença os que nele creem, nem ainda menos aos adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita todas, desde que sinceras. Não importa a religião, se é espírita, se é católico, muçulmano, Deus vai acolher. É aquilo que vem do coração. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, como falamos até agora. Cada palavra deve ter o seu alcance próprio. Despertar uma ideia, mover uma fibra, deve fazer refletir. E quando o fazemos, então, aos que já desencarnaram e aos espíritos sofredores. Aqui ele faz uma diferença porque nem todos que acabaram de desencarnar são sofredores. Muito embora possa haver um certo sofrimento no momento do desligamento do espírito do corpo e logo depois. Mas esse sofredor que ele traz aqui é o sofrimento por algo maior. Quando sabemos que aquela pessoa, que aquele espírito estava passando por dificuldades aqui na Terra, ou teve um desencarne muito violento, consequentemente aquele espírito vai estar sofrendo. Então, por isso que ele coloca para os mortos e espíritos sofredores. E como nós, espíritas, sabemos que a vida é eterna, que ela continua após o desencarne, sabemos também que todo o sofrimento e todo o mal tem um fim, não são eternos. Por quê? Todo aquele que age ainda no mal tem no seu íntimo alguma ligação, conexão com o amor. Quer seja por um ente querido que já se foi há muito tempo deste planeta, um amigo ou a própria mãe ou cuidador, não necessariamente desta encarnação como de outras. Porque sempre tem algo que o conecta com o alto. E a partir disso, podemos resgatar esse espírito dessa emanação toda voltada para o mal. Sei que pode parecer estranho, mas vamos construir esse pensamento juntos. Por exemplo, quando estamos na nossa casa de noite e acaba a energia. Hoje em dia, não sabemos viver sem a energia elétrica. Há um tempo atrás, recorríamos à vela. Sempre tínhamos uma velinha ali na mão. Hoje em dia, é o celular. Primeiro recurso que nos vem, a lanterna do celular. Por que fazemos isso? Para iluminar o que está à nossa volta. Para enxergarmos melhor o que tem ali, para não tropeçarmos, cairmos, nos machucarmos, né? Quando alguém está perdido, sem rumo, após o desencarne, na escuridão, ele desencarnou aqui na Terra, vamos pegar um exemplo, com pensamentos de vingança ainda, não tinha se elevado, não tinha encontrado o caminho de Deus ainda em sua vida. Ele desencarna da mesma forma, com os mesmos pensamentos voltados para o mal e vingança. Se nós, que estamos aqui ainda, conhecemos e sabemos disso, como que nós podemos ajudá-lo? Ele desencarna, então, com os mesmos pensamentos e começa a cair mais fundo num buraco, porque sabemos que quando o espírito está desencarnado, tudo é intenso, né? O pensamento, ele irradia de uma forma que nós ainda não conseguimos compreender enquanto encarnados. Então, tudo é intenso. Então, ele vai caindo cada vez mais fundo no buraco. Mas, quando alguém, nós encarnados, ou mesmo um espírito, que já desencarnou também, uma mãe, um irmão, um amigo, faz uma prece direcionada para aquele espírito, uma luz se acende dentro dele, inspirando-lhe bons pensamentos, inspirando coragem para sair desse buraco e para que ele possa mudar os seus pensamentos. Quanto mais preces fazemos a ele, mais vezes vai acender dentro dele alguma ideia, uma fagulha de esperança ao menos. E aos poucos isso vai mudando, não é de uma hora para outra.
um espírito que está há muito tempo ali voltado para o mal. Mas se fazemos isso com frequência, vai acendendo essa luzinha. E pelo menos naquele momento em que estamos fazendo a prece para ele, ele vai parar e talvez ele pare de pensar um pouco no mal ou em vingança. E ele vai se dar conta de que alguma coisa está acontecendo ali. E ele pode começar a querer sair daquele caminho escuro. Pode querer subir para a luz. Então, é dessa forma que auxiliamos os espíritos sofredores. E isso é muito bonito, né? Porque conseguimos ter uma ideia da capacidade da prece. Se pensarmos que tudo é energia, olha que coisa linda, né? Quanto de caridade ainda podemos fazer por aqueles que já desencarnaram. Então, sempre vamos nos lembrar que quando alguém desencarna, não necessariamente que estava voltado para o mal, mas que estava em sofrimento, o nosso desejo é de que ele não sofra mais. Então, com as nossas preces, nós vamos auxiliando esses espíritos a saírem desse lugar que eles se encontram após o desencarne. E como que eles recebem a nossa prece, além de ir acendendo essa luzinha dentro dele? Eles se sentem menos abandonados, menos infelizes, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E pode desviar-lhes os pensamentos do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Pensando nisso, né? O quanto que o espírito ele começa então a se dar conta, começa a querer ter pensamentos de arrependimento, e nós sabemos que o arrependimento somente não é suficiente, precisa da reparação também. E aí, mas é o primeiro passo daquele espírito, sair daquele lugar que ele está. Ele começa com arrependimento e mais adiante ele vai ter a oportunidade de reparar os seus erros. Aqui nós estamos falando para a prece direcionada para esses espíritos, mas prece não é só essa conversa também com eles, né? É elevar a nossa alma ao alto. Então isso pode acontecer de diversas formas. Quando estamos em silêncio, né? O silêncio é uma prece. Quando estamos em comunhão com a natureza, em contemplamento, olhando para a nossa família e sendo grato. Mesmo que não estejamos direcionando a palavra a Deus, obrigado meu Deus, mas o nosso olhar, o nosso sentimento traduz sim prece, porque estamos em consonância com o bem, estamos orando também quando fazemos isso. Quando estamos sendo caridosos de coração, estamos orando. E poetizando um pouco a prece, quando estamos em paz, com a alma leve pelo dever cumprido, por podermos demonstrar o nosso amor pelas pessoas, por estarmos em consonância com a nossa essência. Isso tudo é prece, isso tudo eleva a nossa alma a Deus. E Ele sabe que estamos com Ele de verdade. Isso vai nos aproximando cada vez mais dEle. E esse é o grande desejo dEle para nós, para a humanidade. Então, eu vou trazer aqui um exemplo disso tudo, que está aqui no Céu e Inferno. Aqui no Céu e Inferno a gente acaba não fazendo muito estudo dele, mas ele tem passagens muito interessantes, né? E alguns exemplos, como esse, sobre a prece aos espíritos sofredores. Então, eu vou ler uns trechinhos, eu vou contar um pouco a história do espírito de Castelnaudary. Então, isso data de 1848, onde diziam haver uma casa nesse local mal assombrada. Tinham rumores, enfim, coisas estranhas acontecendo ali. E o proprietário, então, e essa casa então foi exorcismada em 1848, mas não teve resultado algum. As coisas continuavam acontecendo ali. O proprietário pretendia morar ali, só com a ideia de morar ali, queria fazer algumas reformas, algumas mudanças, mas ele acabou falecendo um tempo depois, ninguém sabe por quê. E o filho dele, com a mesma ideia de morar lá, foi até lá. Quando chegou lá, não
tinha medo, destemido e tal, levou uma bofetada assim no rosto e ficou muito assustado porque estava sozinho, fisicamente sozinho, e desistiu da ideia. Então ninguém conseguia ficar naquela casa. E esse espírito então foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e ele se manifestou com sinais de violência, enfim, era um espírito muito rude, muito mau. E ali, nessas sessões, aos pouquinhos foram tentando entender esse espírito e aí uma das perguntas foi: esse espírito é passível de melhora? E a resposta: é passível, é possível, entretanto que haja nisso dificuldade, sabeis. Porém, a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Então os médiuns começaram a orar por ele. Após um mês, ele retorna muito mais brando, conseguindo se comunicar. E ali ele conta o que aconteceu com ele, com muita dificuldade ainda, mas já com um pouco de arrependimento, né? E realmente ele relata ali que ele e outros espíritos depois, que houve ali assassinatos, enfim, por parte dele, né? E ele ficou então com o pensamento fixo nisso. Ele não conseguia se desvencilhar disso e ficou na casa 2 séculos vivendo no mesmo lugar. E aí ele conta toda a trajetória dele enquanto espírito, que antes dessa encarnação ainda ele tinha vivido no meio de uma tribo, se eu não me engano, de barbares. Então era um espírito realmente muito inferior ainda. E os médiuns foram aos poucos fazendo prece sempre para aquele espírito. E ele pôde então se comunicar e após um tempo eles disseram o seguinte: apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado, a nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. A prece só aproveita ao espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando o mesmo, tal como procedem os infelizes, para esses a prece nada adianta. Nem adiantará senão quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhes na consciência. A ineficiência da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. E aí podemos retomar lá no início da nossa explanação, relembrando que todos os espíritos têm alguma ligação com o amor. E é por ali que nós vamos conseguir entrar e auxiliar aquele espírito ao arrependimento. Um exemplo mesmo sobre a importância da prece. E nós médiuns sabemos, né, o quanto ela é benéfica mesmo e o quanto auxilia muitos espíritos sofredores. Tendo a certeza de que temos um grande poder em nossas mãos. Está em nossas mãos o poder de auxiliar aqueles que partiram a encontrarem o caminho da luz, através do arrependimento sincero e da reparação dos seus erros. Poetizando mais um pouco, lembrando do Pequeno Príncipe, somos eternamente responsáveis por aquele que cativamos. Então, temos responsabilidade sim por todos aqueles que passam por nossa vida, em menor ou maior grau. E vamos usar então desse poder para auxiliar cada vez mais a todos.